Pessoal, o Internacional volta a campo no próximo domingo contra o Fortaleza, 8h30 da noite no estádio Beira-Rio, jogo que pode definir o futuro do técnico Roger Machado. Eu vou daqui a pouquinho me ater a esse assunto, sobre possibilidades de mudanças no departamento de futebol. Tem algumas informações de bastidores, vou dar a minha opinião aqui, o meu sentimento também. Mas eu vou começar falando do Inter dentro de campo, tá? O Inter deve ter a volta do Carboneiro, né? Carboneiro que se recuperou de uma lesão, jogou alguns minutos contra o Flamengo, né? Depois jogou alguns minutos também contra o Cruzeiro e agora deve voltar à titularidade. Então, Johan Carboneiro, cara que vinha bem depois da parada, né, para o Mundial, acabou se lesionando e agora está de volta ao time titular. E aí fica algumas dúvidas, né? O que o Roger vai fazer? Daqui a pouco vai tirar o Tabata mesmo, vai jogar só com o Carboneiro e o Matias, Carboneiro e Borré. São algumas dúvidas. Eu acho que ele vai realmente manter o 4-2-3-1, até por falta de repertório. O Roger tem se mostrado um treinador com falta de repertório, feito sempre as mesmas coisas, as mesmas mudanças, e eu acho que o Carboneiro entra naturalmente na vaga do Bruno Tabata, a menos que o Alan Patrick não vá pro jogo, né? O Alan Patrick, alguns dias da semana, acabou não treinando, estava resfriado, enfim, então podemos ter uma alteração na nomenclatura, digamos assim, dos jogadores. Como eu falei, é uma volta importante, um jogador que vinha bem, já que o Wesley está numa péssima fase, né? Não é um jogador dos meus sonhos, o Carboneiro, jogador que oscila muito, faz grandes jogos, mas também tem jogos que ele nem aparece, né? Mas vinha sendo uma válvula de escape legal pra gente depois da parada pro Mundial, no retorno do futebol brasileiro. Então, Johan Carboneiro deve ser titular contra o Fortaleza no próximo domingo no estádio Beira-Rio. Coloca aqui embaixo qual a tua opinião sobre a volta do atacante colombiano. Sobre questões do Inter no mercado, tá? Informação trazida pelo Clique RBS, né? Gaúcha ZH, dá conta de que o Inter deve ter movimentações modestas daqui para frente até o final da janela, agora no início do mês de setembro. Então, o Inter dificilmente vai trazer mais algum titular, pode trazer algum jogador daqui a pouco para compor elenco, né? Até pela questão, a situação financeira realmente não é das boas, não é das melhores, né? O Inter se colocou também na situação financeira, já falei sobre isso várias vezes aqui, gastando horrores com jogadores completamente insuficientes, mas dessa é a informação. O Inter não deve trazer, pelo menos nesse primeiro momento, nenhum titular mais até o final dessa janela, né? Eu gostaria muito que o Inter fosse ao mercado e conseguisse trazer jogadores que viessem para ser titulares, para agregar qualidade, mas parece que se ocorrer alguma contratação até o final dessa janela, agora no início de setembro já, deve ser alguma contratação mais para grupo de jogadores. E aí me preocupa muito, né? Ficar trazendo seus jogadores para grupo. Cara, o Inter tem que parar com isso. Traz um ou outro jogador para grupo, mas o resto se faz em casa. O Inter trouxe tantos jogadores para grupo nessa temporada, a maioria deles não deram resposta, é claro, né? E já estão, inclusive, fora dos planos. Vou citar vários que nem estão mais no Beira-Rio. Diego Rosa, o próprio Ramon, né? O Romero parece estar fora dos planos agora. Vários jogadores aí, Kaique Rocha, enfim, vários jogadores, Rohel, não tem a mínima condição de vestir a camisa do Inter. Então, se não for para trazer jogadores que possam agregar qualidade, fica com o que tem. E aí o Roger, ou o próximo treinador, que se vire com o que tem. Porque foi o grupo montado por essa incompetente direção do Internacional, na minha avaliação. E por falar em incompetente direção do Inter, nos últimos dias eu tenho conversado com algumas pessoas sobre a possibilidade de mudanças no departamento de futebol, tá? Para mim é o seguinte, caso caia realmente o Roger, isso é uma tendência muito forte, se o Inter não obter uma vitória contra o Fortaleza, eu sou da opinião que tem que mudar tudo no departamento de futebol, tá? Diretor executivo, o vice de futebol, tá? O próprio D'Alessandro não veio fazendo um grande trabalho, a menos que ele mude, né, com a nova comissão técnica, daqui a pouco tenha mais atribuições, mas não faz um bom trabalho, né? E para mim tinha que fazer um limpa geral no departamento de futebol, a gente sabe que não vai ocorrer, aí é sentimento e também já é informação, tá? Não vai ocorrer porque sabe como é que funciona a parte política do clube, tá? Mas a informação que eu tenho é a seguinte, caso o Roger seja demitido, caso o Inter não consiga uma vitória contra o Fortaleza, tá? Deve cair o Roger, a sua comissão técnica e pelo menos mais um integrante do departamento de futebol. E aí a especulação muito forte que seja de André Mazzucco,
diretor executivo do clube. Ele pode acabar deixando o Inter, caso o Inter não obtenha uma vitória contra o Fortaleza, não consiga o êxito contra a equipe cearense. Então, não sairia só o Roger da sua comissão técnica e poderia sair, né, o Mazzuco, o André Mazzuco, que faz um péssimo trabalho, né? Faz um trabalho horroroso nas contratações. Eu falei esses dias numa live contra... depois do jogo contra o Flamengo, tá? O Bratz, né? O Bratz e lá atrás, mais atrás ainda, o William Thomas, que foram dirigentes do Internacional, executivos do Internacional, fizeram um péssimo trabalho. Mas eu acho que o André Mazzuco conseguiu superar o Bratz e também o William Thomas, tá? Porque é um trabalho que trouxe jogadores que não têm a mínima capacidade para vestir a camisa do Inter, né? Empilhou jogadores aqui que não têm a mínima condição de serem titulares, né? E olha, sinceramente, foram muito poucas, se é que tivemos alguma contratação que a gente possa dizer o seguinte: não, essa aqui veio realmente para agregar, essa vai agregar qualidade, esse vai ser titular incontestável. A gente sabe da questão financeira do clube, da dificuldade financeira, mas o trabalho do André Mazzuco é fraco, sim, na minha avaliação. Não estou julgando aqui o cara, pessoalmente, não. O cargo que ele ocupa no Inter, na minha avaliação, o trabalho dele é fraco. Então, existe uma possibilidade muito forte, e aí a informação de que caso caia o Roger, do departamento de futebol, deve ter a troca apenas do André Mazzuco. Vamos ver se vai confirmar isso, né, nos próximos dias, ou se o Inter vai manter essa direção, esse departamento de futebol, como eu falei, que não deu resultado nessa temporada de 2025. Para mim, trocava geral, começava de novo, enfim. Mas a gente sabe que isso é muito difícil de acontecer. A tendência é realmente, se cair, que seja realmente o diretor executivo. O que você pensa sobre isso? Coloca aqui embaixo nos comentários a sua opinião, por favor.